Webdoc apresenta Por que a China é invencível? A China é um país localizado na Ásia Oriental e também o mais populoso do mundo. Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, é atualmente a segunda maior economia do mundo em termos de PIB. A história da China remonta a milhares de anos, com a civilização chinesa sendo uma das mais antigas e influentes do mundo. A China foi governada por várias dinastias imperiais antes de se tornar uma república em 1912, e em seguida uma república socialista em 1949, liderada pelo Partido Comunista da China. Desde então, a China passou por uma transformação econômica notável, iniciada em 1978, que implementou reformas econômicas que levaram o país a um mais rápido crescimento econômico e a um aumento da influência global. O país se tornou uma importante força econômica e política, bem como uma potência militar crescente. Atualmente, a China é um país socialista liderado pelo Partido Comunista da China. O governo é altamente centralizado e a economia é amplamente controlada pelo Estado, embora haja um crescente setor privado e mercado em muitas áreas. A China é conhecida por sua forte ênfase no planejamento e na execução de grandes projetos de infraestrutura, como a construção de ferrovias de alta velocidade, pontes, usinas hidrelétricas e aeroportos. A China é também um importante ator nas relações internacionais, participando em várias organizações globais e regionais, como a ONU, a OMC e os BRICS. A China mantém relações comerciais e políticas estreitas com muitos países em todo o mundo, especialmente na Ásia, na África e na América Latina. Porém, a China também enfrenta desafios significativos, incluindo a crescente tensão geopolítica com os Estados Unidos, a crescente desigualdade econômica e os desafios ambientais e a tensão com países vizinhos em questões territoriais e marítimas. As Forças Armadas da China são conhecidas como o Exército Popular da Libertação, e inclui o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Mísseis Estratégicos. Juntas, as Forças Armadas contam com mais de 2 milhões de soldados ativos, tornando-a a maior força militar do mundo em números absolutos. O Exército Popular da Libertação é comandado pelo Comitê Central Militar do Partido Comunista da China, e o presidente da China é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. A estratégia militar da China é focada em proteger a integridade territorial do país, incluindo suas reivindicações territoriais no Mar do Sul da China, Taiwan e outras regiões. Nos últimos anos, a China tem modernizado e expandido suas forças armadas, com investimentos significativos em tecnologia militar e modernização de suas forças terrestres, navais e aéreas. A China tem desenvolvido novos caças, bombardeiros, porta-aviões e submarinos, bem como armamento de alta tecnologia, com mísseis antinavio, mísseis balísticos e sistemas de defesa aérea. A China também investiu em operações de paz da ONU e em manter uma presença militar em todo o mundo. As Forças Armadas chinesas participam de missões de paz em países como o Sudão do Sul e Mali, bem como exercícios militares com outras forças armadas em todo o mundo. No entanto, a expansão militar da China e suas ambições territoriais têm levado preocupações em muitos países vizinhos, especialmente no Mar do Sul da China, onde a China tem construído ilhas artificiais para reivindicar a soberania sobre vastas áreas do mar. Isso tem levado a tensões com os países vizinhos, como Vietnã, Filipinas e Japão, bem como os Estados Unidos, que têm uma presença militar significativa na região. O programa nuclear chinês começou na década de 1950, com a assistência técnica da União Soviética. Desde então, a China tem desenvolvido suas próprias tecnologias e capacidades nucleares, incluindo armas nucleares, energia nuclear e tecnologia de foguetes. A China realizou seu primeiro teste nuclear em 1964 e atualmente possui um arsenal nuclear relativamente pequeno, estimado em cerca de 350 ogivas nucleares. O país adotou uma política de não primeiramente uso de armas nucleares, afirmando que não usará armas nucleares em conflito, a menos que seja atacado primeiro
com armas deste tipo. Além do seu programa de armas nucleares, a China também tem desenvolvido uma capacidade significativa em energia nuclear, com mais de 50 reatores nucleares em operação e muitos outros em construção. O país tem se concentrado no desenvolvimento de reatores nucleares de tecnologia avançada, como reatores de quarta geração e reatores de fusão nuclear. A China tem sido criticada por algumas potências internacionais por sua política de não aderir ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclear armado, apesar de ter se comprometido em manter um número de ogivas nucleares relativamente baixo. Alguns países temem que a falta de transparência do programa nuclear da China possa levar a uma corrida armamentista nuclear na Ásia e em outras regiões do mundo. Além disso, a China tem sido acusada de compartilhar tecnologia nuclear com países como Paquistão, Irã e Coreia do Norte, o que tem levantado preocupações sobre o potencial de proliferação nuclear. No entanto, a China afirma que a sua cooperação nuclear com outros países é para fins pacíficos e cumpre todas as obrigações internacionais. A China tem vários serviços secretos responsáveis pela coleta de informações contra inteligência e segurança nacional. O serviço secreto principal é a Agência de Inteligência do Ministério de Segurança do Estado, MSS, que é responsável pela coleta de informações estratégicas e operações de contra-inteligência. Além da MSS, existem outras tecnologias e agências de inteligência chinesas, como a Agência de Inteligência do Exército Popular da Libertação, e a Agência de Inteligência Naval, e a Agência de Inteligência do Ministério de Segurança Pública. Cada agência tem uma área e um foco específico, como a inteligência militar ou segurança interna. O serviço secreto chinês é considerado altamente eficaz e disciplinado, com um forte foco na segurança interna e controle social. A China é conhecida por ter uma rede extensa de informantes e agentes de inteligência em todo o mundo, que operam em uma ampla gama de áreas, incluindo empresas, universidades e governos estrangeiros. O serviço secreto chinês também é conhecido por usar tecnologia avançada, como a vigilância por câmeras, reconhecimento facial e a tecnologia de inteligência artificial para monitorar, controlar a população chinesa e vigiar atividades suspeitas. No entanto, o serviço secreto chinês também tem sido acusado de cometer abusos de direitos humanos, como a prisão arbitrária de dissidentes políticos e o uso de tortura para obter informações. Além disso, a China é acusada de usar a sua rede de agentes de inteligência para roubar propriedade intelectual e informações sensíveis de outros países, o que tem levado a tensões com potências internacionais como os Estados Unidos. A economia da China é uma economia socialista de mercado, que combina elementos do planejamento centralizado com o mercado aberto. O governo chinês controla vários setores chaves da economia, como energia, telecomunicações e infraestrutura, enquanto promove um setor privado crescente em outros setores, como manufatura, varejo e serviços. Desde a implementação de reformas econômicas realizadas em 1978, a economia da China tem crescido rapidamente e se tornou a segunda maior economia do mundo em termos de PIB. O país tem sido importante exportador de produtos manufaturados, incluindo eletrônicos, têxteis e brinquedos. A economia da China é altamente dependente do investimento em infraestrutura, com o governo investindo fortemente em projetos de construção, como ferrovias, portos, aeroportos e usinas de energia. Isso tem sido financiado em grande parte por empréstimos de bancos estatais e do Banco do Desenvolvimento da China. O comércio exterior é uma parte importante da economia da China, com a China sendo o maior exportador de bens do mundo. O país tem se beneficiado de sua localização geográfica, que permite o acesso a mercados em todo o mundo, bem com uma força de trabalho relativamente barata. Nos últimos anos, a economia da China tem se diversificado como um país buscando se afastar de uma dependência excessiva de exportações e investimentos em infraestrutura, em direção a uma economia mais baseada em consumo interno. O governo tem implementado políticas para incentivar o crescimento dos setores de serviços, incluindo turismo, finanças e tecnologia.
No entanto, a economia da China também enfrenta desafios significativos, incluindo a crescente desigualdade econômica e as tensões comerciais com outros países, especialmente os Estados Unidos. O país também enfrenta desafios ambientais, incluindo a poluição do ar, da água, além da escassez de recursos naturais. A infraestrutura da China é um dos pontos mais fortes da economia do país. Nos últimos anos, a China investiu fortemente em grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias de alta velocidade, pontes, túneis e aeroportos, com o objetivo de melhorar a conectividade e a eficiência do transporte em todo o país. O país possui a maior rede de ferrovias de alta velocidade do mundo, com mais de 35 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade em operação. Além disso, a China está construindo uma rede de estradas que se estende por todo o país e é uma das mais extensas do mundo. No entanto, a construção de infraestrutura em algumas áreas da China também levou à criação de cidades fantasmas. Essas cidades são caracterizadas por terem muitos edifícios e estruturas de grande escala, como arranha-céus e shopping centers, mas pouca ou nenhuma população. Isso ocorreu devido a uma política de investimento maciço em infraestrutura e construção, sem uma avaliação cuidadosa da demanda real por essas estruturas. As cidades fantasmas foram criadas em grande parte para impulsionar a economia do país, promover o crescimento econômico. No entanto, muitas dessas cidades acabaram sendo construídas em áreas remotas ou pouco habitadas, o que significa que não havia demanda real por essas estruturas. Apesar disso, as cidades fantasmas não representam a realidade da maioria das cidades chinesas, que têm crescido rapidamente e se tornado importantes centros econômicos, culturais e políticos. As cidades chinesas modernas são frequentemente vistas como exemplares de infraestrutura avançada, inovação e urbanismo. A China tem exercido uma influência crescente no continente africano nas últimas décadas, com um forte foco em investimentos em infraestrutura, comércio e desenvolvimento econômico. A China é atualmente o maior parceiro comercial da África, superando os Estados Unidos e a União Europeia. A China tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura na África, como a construção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e usinas elétricas. Esses projetos têm sido amplamente bem-vindos pelos governos africanos, que veem a China como parceiro que pode ajudá-los a superar os desafios de infraestrutura e desenvolvimento econômico. Além disso, a China tem investido em projetos de desenvolvimento em áreas como agricultura, educação e saúde, além de oferecer assistência técnica e financeira para ajudar os países africanos a se tornarem mais autossuficientes e alcançar a estabilidade econômica. No entanto, a influência crescente da China na África também tem sido objeto de críticas, com alguns argumentando que a China está explorando os países africanos em benefício próprio, em vez de ajudá-los a se desenvolverem de forma sustentável. Também há preocupações com relação aos direitos humanos, com alegações de que a China está apoiando regimes autoritários e contribuindo para a falta de transparência e a corrupção em alguns países africanos. O programa espacial. O programa espacial chinês tem sido uma prioridade nacional desde a década de 1950, com o objetivo de alcançar a paridade com as grandes potências espaciais, como os Estados Unidos e a Rússia. O programa espacial chinês começou com o lançamento do primeiro satélite do país em 1970 e, desde então, tem feito um grande progresso em vários aspectos, incluindo a exploração espacial tripulada, exploração lunar e sistemas de navegação e comunicação via satélite. Em 2003, a China se tornou o terceiro país a enviar um astronauta ao espaço e desde então tem realizado várias missões tripuladas bem-sucedidas, incluindo a construção de uma estação espacial. Em 2019, a China se tornou o primeiro país a pousar uma sonda no lado oculto da Lua, um marco significativo na exploração espacial. A China também tem um ambicioso programa de exploração espacial planejado para as próximas décadas, com planos para construir uma estação espacial permanente e enviar uma missão tripulada a Marte em 2033. Além disso, a China tem um forte programa de satélites em órbita, com uma rede de mais de 200 satélites que fornecem serviços de comunicação,
navegação, observação da Terra, meteorologia e defesa nacional. A China também está desenvolvendo o seu próprio sistema de navegação por satélite, conhecido como Beidou, que visa fornecer cobertura global semelhante ao sistema GPS dos Estados Unidos. O programa espacial chinês é visto como um importante indicador de poder e do progresso tecnológico da China e tem sido o símbolo do nacionalismo chinês e do orgulho nacional. No entanto, a crescente ambição espacial da China também tem levantado preocupações de segurança e competitividade global entre as grandes potências. A relação entre os Estados Unidos e a China é complexa e tem sido marcada por altos e baixos nas últimas décadas. No entanto, nos últimos anos, a relação entre os dois países tem sido tensa, com um crescente clima de disputa e conflito. Uma das principais causas da tensão é a crescente competição econômica entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos têm acusado a China de práticas comerciais injustas, incluindo roubo de propriedade intelectual, subsídios estatais excessivos e a manipulação da moeda. Essas acusações levam a uma série de disputas comerciais entre os dois países, com ambos impondo tarifas sobre produtos importados. Além disso, os Estados Unidos têm se preocupado cada vez mais com o crescente poder militar e político da China, especialmente na região Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos acusaram a China de desestabilizar a região ao militarizar ilhas no Mar do Sul da China e reivindicar territórios disputados. Essas preocupações levaram os Estados Unidos a aumentar sua presença militar na região e intensificar as relações com aliados na Ásia, como Japão e Coreia do Sul. A questão dos direitos humanos também tem sido um ponto de tensão entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos têm criticado a China por suas políticas em relação às minorias étnicas e por suas políticas em Hong Kong e Taiwan. Essas preocupações têm levado a medidas como sanções e restrições comerciais por parte dos Estados Unidos contra empresas chinesas envolvidas em violações de direitos humanos. A atual disputa entre os Estados Unidos e a China tem raízes em questões econômicas, militares e políticas, bem como em preocupações com direitos humanos. A relação entre os dois países é complexa e em constante evolução, com implicações globais significativas. A China e a religião. A relação da China com a religião é complexa e tem sido marcada por mudanças significativas ao longo dos anos. A Constituição chinesa garante a liberdade religiosa, mas na prática, o governo exerce um controle rígido sobre a prática religiosa no país. A China reconhece 5 religiões oficiais: budismo, taoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. No entanto, o governo chinês tem uma abordagem muito restritiva em relação a todas as religiões e exige que todas as organizações religiosas sejam registradas e controladas pelo Estado. O Partido Comunista Chinês vê a religião como uma ameaça potencial à estabilidade social e política, e por isso restringe a atividade religiosa, que é visto como uma forma de desafiar sua autoridade. As autoridades chinesas são particularmente preocupadas com o crescimento do cristianismo e do islamismo, que são considerados como influências estrangeiras e que podem desestabilizar a sociedade chinesa. Em algumas áreas da China, o governo tem perseguido grupos religiosos. As autoridades chinesas alegam que esses grupos ameaçam a segurança nacional e a estabilidade social e, portanto, tem reprimido os seus seguidores. Além disso, as autoridades chinesas estão cada vez mais preocupadas com a influência religiosa estrangeira no país. O governo tem restringido a atividade de organizações religiosas estrangeiras e proibiu o proselitismo religioso por parte dos estrangeiros. A situação é bem semelhante com a que encontramos na Coreia do Norte, e você pode conferir neste vídeo em destaque. Saiba por que é praticamente impossível fugir da Coreia do Norte. Este foi o WebDoc de hoje. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Curta o vídeo. Nossa missão é trazer informação de qualidade sempre.